O serviço de pintura, ele é um dos primeiros serviços já do acabamento da obra. Também tem um papel decisivo na garantia da conservação do imóvel, né? A pintura, ela é aplicada nas paredes, grades, portões, portas, janelas. Então são todos os elementos que podem receber essa camada que, além de decorativa, também vai auxiliar na proteção e conservação da edificação. Para dar início ao tema tintas, vamos à definição. A tinta é um material que se apresenta na forma líquida e que, quando aplicado com ou sem diluição sobre uma superfície, deve resultar em um filme sólido, contínuo, uniforme e aderente após a secagem. Esse material tem a função de revestir uma dada superfície com a finalidade de tornar o seu aspecto mais agradável ou conferir proteção. Quando seca e curada, a tinta forma um filme sobre a superfície, minimizando seu contato com o meio ambiente, devido à formação de uma barreira ao ingresso de agentes agressivos ao seu interior. A função decorativa existe desde os tempos pré-históricos, mas as funções de proteção da base, de reflexão ou difusão da luz, segurança do trabalho e de identificação de tubulações aparecem mais recentemente. De modo geral, as tintas são constituídas pelos seguintes componentes: pigmento, resina, solvente e aditivo, que funcionam da seguinte maneira. A resina é responsável pela fixação da tinta no local onde será aplicada. Os pigmentos são responsáveis pela cobertura, rendimento, coloração e volume. O solvente é responsável pela solubilização dos componentes, pela viscosidade e pelo tempo de secagem das tintas. Os aditivos são responsáveis pela correção e melhoria das tintas, proporcionando características especiais à mesma. As tintas, de modo geral, possuem várias formas de classificação, sendo as mais usadas. Classificação por composição, que será conforme o tipo de resina, se é alquídica ou látex. Pelo uso final, conforme o ambiente onde será aplicado a tinta, interior, exterior, rural, industrial ou marítimo. Pelo tipo de base aplicada, se madeira, metal, alvenaria, concreto, azulejo, dentre outros. De acordo com o modo de secagem, que será conforme o mecanismo de formação de filme. Pela textura do acabamento, se fosco, brilhante ou acetinado. Pela cor, se colorida, branca ou metálica. As duas principais tintas usadas na construção civil são as tintas látex e os esmaltes sintéticos. As tintas látex apresentam 3 tipos de acabamento: o semibrilho, o acetinado e o fosco, que são recomendados para aplicação sobre superfícies internas e externas de alvenaria base de cimento e cal, concreto, bloco de concreto, cimento amianto, gesso e cerâmica não vitrificada. No caso das superfícies e os artefatos de gesso, por serem lisos, absorventes e pulverulentos, requerem a aplicação de fundo preparador. Esse fundo preparador
tem função de unir as partículas soltas do substrato. Os produtos são de baixo odor, possuem grande rendimento e durabilidade, proporcionando um acabamento fosco aveludado, garantindo ótimo desempenho nas repinturas, fácil aplicação e secagem rápida, permitindo a aplicação da segunda demão no mesmo dia, com intervalo entre demãos de aproximadamente 4 horas, o que facilita o seu uso na construção civil. Para a camada inicial, é feita a aplicação do selador PVA, pigmentado ou incolor, uma demão, para regularizar as imperfeições, bem como a absorção da parede, impedindo a passagem de contaminantes do substrato para o filme e diminuindo o gasto de tinta. Depois é usado o fundo preparador, que tem como objetivo corrigir a pulverulência e a absorção da tinta. Na camada intermediária, é aplicada a massa PVA ou massa corrida para aumentar a ancoragem da tinta de acabamento. Tem como objetivo nivelar a superfície que irá receber a pintura, resultando numa superfície suficientemente lisa, uniforme e com maior durabilidade. A escolha dessa massa deve ser ao local de aplicação das tintas látex e por isso são adequadas somente ao uso interno. Em ambientes externos, está sujeita à solubilização na presença de água, ocasionando o desprendimento do substrato. Para o acabamento, é aplicada tinta para promover o acabamento do sistema de pintura. Temos também as tintas especiais, como regulador de brilho, que é aplicado para aumentar o brilho da tinta e sua lavabilidade. Será usado somente em ambientes internos. A exposição a forte incidência de raios solares, comum nos ambientes externos, causa seu amarelamento. Os esmaltes sintéticos apresentam 3 tipos de acabamento. O semibrilho, o acetinado e o fosco. E é recomendado para aplicação sobre superfícies metálicas, de madeira, de alvenaria à base de cimento e cal e concreto. Apresenta boa resistência à ação de raios solares e pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos, sem alteração da aparência. É imprescindível que sejam aplicados sobre superfícies bem secas. Não resistem à imersão em água e se descolam do concreto ou reboco novo que sofram molhamentos, por serem saponificáveis, que é um fenômeno que se manifesta pelo aparecimento de manchas na superfície pintada,
descolamento e pegajosidade. Em comparação à tinta látex, a secagem é mais lenta, não permitindo a aplicação da segunda demão no mesmo dia, já que o intervalo entre demãos é de aproximadamente 10 horas. As películas obtidas com esse tipo de tinta são menos porosas e menos permeáveis do que aquelas com base água. O acabamento fosco é mais indicado para ambientes internos, com fins decorativos, e o acabamento brilhante é mais indicado para proteger a estrutura. Para a camada inicial do fundo, é aplicado fundo branco ou sintético para corrigir a alcalinidade e absorção. Na camada intermediária, é aplicada a massa sintética para nivelar a superfície, tornando-a suficientemente lisa. Para o acabamento, é aplicado o esmalte sintético, promovendo o acabamento do sistema de pintura, utilizada na parte externa, visto que apresenta boa resistência à ação de raios solares. Um exemplo de sistema de biocomponente é a tinta epóxi, que é recomendado para aplicação sobre superfícies de madeira e concreto, principalmente pisos. Esse tipo de produto é constituído por biocomponentes, o componente A, que é a base pigmentada, e o componente B, que é o agente de cura, também chamado de endurecedor. Produtos à base de epóxi são sensíveis à radiação ultravioleta, calcinam, perdem o brilho e amarelam. Portanto, não são indicados para uso em exteriores. Por outro lado, possuem elevada resistência a soluções ou vapores de produtos químicos e ao tráfego pesado. Uma das opções que nós temos para a aplicação das tintas, né, a pintura convencional, em ambientes internos é a aplicação de papéis de parede. Os papéis de parede trazem uma infinidade de possibilidades, né, de cores, texturas, acabamentos para integrar o ambiente. E aí você pode fazer todas as paredes dos ambientes, ou geralmente, como é feito, inclusive por ter um custo bem mais elevado do que a pintura, é aplicar em alguma parede, algum canto, algum detalhe, né, para dar aquele diferencial na sua edificação. A aplicação do papel de parede é um serviço relativamente simples e rápido, porém exige uma certa experiência, uma habilidade para manusear o papel, a cola, para que na hora da aplicação não fique enrugado, não perca, né, o corte na hora dos detalhes. Então é sempre recomendado contratar um profissional já treinado e habilitado, inclusive para você não perder o seu material, porque as empresas que vendem não vão ter garantia nenhuma sobre a aplicação, é somente a garantia, como para a maioria de tudo que você compra, não só na construção civil, mas também em outros setores, a garantia é sobre problemas de fabricação e não de aplicação. Lembrando que no site você também encontra o conteúdo detalhado, com muitas informações além dessas que estão aqui no vídeo. Então você vai ter detalhes, por exemplo, aqui nessa aula de pintura, você vai ter informações sobre a classificação das cores, né, tipo de cor primária, secundária, definições e outras informações que não são faladas no vídeo, porque o vídeo a gente tenta deixar ele um conteúdo mais curto possível, né, para não delongar muito para que vocês consigam assistir inteiro. Então, todos os detalhes executivos dessa aula de pintura você encontra aqui no site. Tá bom, pessoal? Então, é isso a aula de hoje e até a próxima oportunidade.